Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre aves, que está no penúltimo conteúdo da apostila de quarto bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? O conteúdo da aula de hoje é sobre aves. No final da apostila de vocês é o penúltimo conteúdo, tá? Da apostila de quarto bimestre. As aves, elas têm algumas características próprias e especificam somente aquele grupo. Elas têm o corpo recoberto por penas, tem o bico córneo, esse bico aqui é córneo, né? Tem a mesma composição, por exemplo, em relação aos mamíferos, mesma composição dos córneos, dos chifres, então uma composição de uma estrutura bem rígida, né? Mas esse bico não tem dentes, tá? Os membros anteriores são transformados em asas, essas asas são compostas por penas, e aí essa característica vai permitir que eles voem, que seja o único grupo de vertebrados com a capacidade de voar. Para isso, elas desenvolvem algumas outras características que facilitam esse voo, como, por exemplo, ossos pneumáticos. Esses ossos pneumáticos são ossos que possuem espaços de ar dentro, e esse espaço de ar vai deixar aquele esqueleto mais leve, tá? E isso deixa o corpo deles mais leve, facilita a aerodinâmica, eles conseguem voar mais facilmente. Eles possuem sacos aéreos para eliminar o excesso de calor. E aí, esses sacos aéreos também vão servir para gasto a mais de energia que eles precisam dispensar no momento do voo. Como é uma atividade física muito intensa, eles precisam de mais oxigenação do sangue, e aí esses sacos aéreos, eles reservam esse ar para dar esse ar a mais para essa troca gasosa aí que eles precisam no momento do voo. É um marco evolutivo o fato deles serem os primeiros animais homeotérmicos. Aí, gente, lembrando o que eu já tinha comentado para vocês sobre o que são esses animais homeotérmicos, tá? São os únicos animais que conseguem, os únicos até agora, né? Porque os mamíferos também têm essa capacidade. Então, as aves e os mamíferos são os únicos que têm a capacidade de controlar a temperatura do corpo, independente da temperatura que está fazendo no ambiente, tá? Os peixes, anfíbios e répteis não tinham essa capacidade. Então, eles vão controlar a temperatura do corpo deles de acordo com o que está fazendo no ambiente. Isso quer dizer que, se no ambiente está frio, o corpo deles vai estar frio. Se no ambiente está calor, o corpo deles vai estar quente, tá? E aí o máximo que eles conseguiam fazer era ter algumas estratégias para esfriar o corpo, para aquecer o corpo. Por exemplo, os répteis, eles param em cima das rochas para poder aquecer a parte de baixo do corpo, né? A parte inferior do corpo. Ou então, se está muito quente, eles vão para a água porque é um lugar que tem uma variação de temperatura menor. Mas é só isso, tá? Porque a temperatura do corpo deles varia conforme o ambiente. Já as aves e os mamíferos, não. Eles conseguem controlar a temperatura do corpo, independente do que está no ambiente. Por isso que pinguins, por exemplo, conseguem viver em regiões de geleiras, né? Na região antártica com geleira. Por isso que os mamíferos conseguem viver, o urso polar também consegue viver na região polar tranquilamente, porque ele consegue controlar a temperatura do corpo. Esse bichinho que está nessa imagem daqui, tá? Essas aves surgiram há cerca de 200 milhões de anos, tá? No período Jurássico, no período dos dinossauros, portanto, né? E sendo, então, a primeira ave que foi registrada foi o Archaeopteryx, tá? Chama Archaeopteryx litográfica, é o nome científico dele. Eles têm essas características fósseis, registros fósseis mostram características de répteis e aves em um único indivíduo. Então, eles são um marco evolutivo que prova o elo entre aves e répteis. Prova que as aves derivaram evolutivamente a partir dos répteis, tá? Por que eles provam isso? Esse Archaeopteryx, ele tem aqui, ó, na parte do corpo dele, um corpo com escamas, igual os répteis têm, igual, por exemplo, cobra tem. Entretanto, a parte da asa é com pena, igual das aves, tá? Eles têm as patas igual de alguns répteis, mas já parecido com de algumas aves. Ele vai ter
é que aqui ele está de frente, mas ele tem uma cauda, igual a cauda de jacaré, por exemplo, igual de réptil. Mas ele tem asa, a membrana, o membro anterior é transformado em asa. E isso só a ave tem, tá? Eles têm o bico córneo igual das aves, só que esse bico córneo aqui ainda tinha dentes igual dos répteis. Ou seja, eles misturam, foi misturado em um único indivíduo, esse Archaeopteryx, características de répteis e aves. Tá? Isso quer dizer, então esse indivíduo mostra essa ligação desses dois grupos distintos. Morfologia externa. Eles têm algumas adaptações, né, para poder voar, então, para dar essa maior aerodinâmica para eles. Então, são essas asas que dão essa capacidade de voo, e essa asa, ela tem os ossos dos membros anteriores todos fundidos, né? Então, eles têm o membro anterior com a estrutura esquelética do osso da mão, por exemplo, só que todos esses ossos são fundidos para poder meio que esticar, né? Deixar mais comprido esse membro anterior para dar uma altura melhor para voo. Eles têm a cabeça cônica, né? Para quando eles ficarem retos em direção ao voo, eles vão, tipo, cortando o ar, assim, tá? Tem a glândula uropigiana para lubrificar e impermeabilizar as penas. É por isso que um pato, por exemplo, não afunda na água. É uma glândula sebácea, essa glândula. Eles pegam essa estruturinha e ficam depositando nas peninhas deles ali, e isso vai impermeabilizando as penas, tá? Nos patos, por exemplo, cisne, se eles não tivessem essa glândula uropigiana, eles iriam encharcar por baixo, ficariam pesados e afundariam. Eles não conseguiriam nadar sobre a água, que nem eles fazem, né? Para as aves em voo, isso também é importante, porque se estiver chovendo, por exemplo, a água bate e escorre, não vai encharcar o corpo deles, não vai ficar pesado, fazendo com que eles caiam. Nessas asas tem essas penas para permitir alçar voo e manter a temperatura do corpo também. Tá? Nos mamíferos, eu tinha falado para vocês que aves e mamíferos são animais homeotérmicos e que controlam a temperatura do corpo. Nas aves, esse controle da temperatura é auxiliado pelas penas. Nos mamíferos, esse controle da temperatura é auxiliado pelos pelos. Nas aves aquáticas, auxiliam na flutuação, né? Como eu tinha dito aí para vocês, o pato, o cisne, eles têm essas penas impermeáveis, impede que eles encharquem e afundem. Por isso que eles conseguem nadar sobre a água, tá? Possuem o bico córneo, que eu já tinha citado no outro slide, sem dentes, adaptados para os mais variados tipos de alimentos. Então, dependendo do tipo de alimentação que ele tem um tipo de bico diferente. Isso eu já vou mostrar para vocês, tá? E em relação às patas também, elas vão ter vários formatos de acordo com a função que ela vai desenvolver naquele animal. Então, aqui, por exemplo, em relação ao bico, a gente tem o bico de uma águia, é um bico forte, curvo, né? E curtinho também, porque ele é um animal carnívoro, para poder cortar a carne. No caso do pica-pau, o bico comprido, fino e duro, para poder furar a madeira. O pombo, bico curto, forte e cônico, ele é um animal que come de quase tudo, né? A garça, bico longo e direito e retinho, né? Para que ele possa pegar o peixe na água, já que é um animal aquático, né? O ganso, bico largo e comprido, e o flamingo, bico curvo, porque também vai precisar para poder, digamos assim, pescar, né? Agora, em relação às patas, né? As patas também vão diferenciar de acordo com a função. A pata aqui, ó, do falcão, 3 dentes para frente, 1 para trás. Então, com a garra bem desenvolvida, para ele poder agarrar a presa e sair levando no voo, tá? Os outros que vão ter 2 dedos para frente, 2 dedos para trás, é para eles poderem se fixar nos galinhos, né? Para eles poderem agarrar o galinho e ficarem ali.
O tentilhão, que tem 3 dedos para frente e um para trás, é um animal que fica mais no solo, né? Aí ele usa desse jeito assim, para poder. Esse dedo aqui esquece, tá? Ele fica desse jeito assim para poder ter um equilíbrio maior para ficar no solo, tá? E aqui, ó, do pato ainda tem inclusive essa membrana interdigital, né? Possui uma membrana interdigital que vai fazer eles terem como se fosse a patinha como um remo para poder nadar. Morfologia interna, tá? Como que acontecem os órgãos dentro do corpo dele. Em relação ao sistema digestório, eles possuem o sistema digestório com basicamente todos os órgãos que nós mamíferos já temos, né? Boca, faringe, esôfago, mas eles possuem algumas estruturas específicas porque eles têm uma alimentação diferenciada. Por exemplo, o papo é a mais, né, em relação aos dos mamíferos, aos órgãos dos mamíferos, e vai servir para armazenar alimento. Tem o estômago, igual o nosso, né, é um pouquinho menor só, e também tem a moela, para auxiliar na trituração dos alimentos. Então, no caso deles, não é só o estômago que tritura e digere os alimentos. Tem essa moela para triturar principalmente os grãos, né, das aves que se alimentam de grãos duros. Intestino delgado, grosso e a cloaca. Aí, só relembrando a diferença que eu já tinha citado entre cloaca e ânus, no caso deles, é somente uma abertura para a saída dos restos alimentares, tá? A diferença para o ânus é que o ânus tem uma musculatura de esfíncter em volta dessa abertura para controlar fechamento e abertura desse ânus. Como é uma cloaca, não existe essa musculatura em volta, é só a abertura, tá? A respiração é pulmonar, com esses sacos aéreos para reservar o ar. Aqueles sacos aéreos que eu tinha falado para vocês, que é necessário para os gastos exigidos durante o voo, tá? Aí, nessa imagem aqui, eu trouxe para vocês uma imagem especificamente sobre o sistema respiratório, né? Traqueia e pulmão são os 2 órgãos essenciais do sistema respiratório deles. E, além disso, tem esses sacos aéreos anteriores e posteriores que vão reservar o ar que eles vão usar durante o voo, tá? E na traqueia aqui, ainda tem, entre a traqueia e o esôfago, ainda tem a siringe, que é uma estrutura que permite que eles vocalizem. E é daí que vem o canto dos pássaros, portanto. Continuando falando sobre a morfologia interna, nós ainda precisamos falar sobre o sistema circulatório, tá? A circulação deles é fechada, dupla e completa. O que isso quer dizer? Fechada, porque esse sangue passa completamente por dentro de vasos sanguíneos. A gente tinha visto num grupo lá atrás, o grupo dos moluscos, eles tinham uma circulação chamada aberta, ou também chamada de lacunar. O sangue saía do coração, passava por um pedacinho de vaso sanguíneo fechado, e depois esse sangue ficava passando só entre lacunas, entre espaços entre um órgão e outro. E era só isso, tá? Aqui não. Aqui nas aves, essa circulação é completamente fechada. O sangue passa totalmente por dentro de vasos. Tá? Esses vasos vão se bifurcando, vão se espalhando no corpo, ficando menorzinhos, mas esse sangue passa sempre por dentro de vasos sanguíneos, tá? Dupla quer dizer que esse sangue passa 2 vezes pelo coração. Uma vez para fazer o que a gente chamava antigamente de pequena circulação, que é a circulação entre o coração e os pulmões, só para fazer as trocas gasosas, né? Para levar para o pulmão o gás carbônico e pegar o oxigênio do pulmão e levar para o coração de novo. E aí inicia a segunda circulação, que antigamente era chamada de grande circulação. Aí o sangue sai do coração, vai para o corpo todo, vai ser espalhado para todas as partes do corpo, e depois esse sangue vai voltar, vai levar oxigênio para essas partes do corpo, né? E depois vai recolher gás carbônico e voltar para o coração. Aí voltou para o coração, vai ser bombeado para o pulmão. Do pulmão volta para o coração, vai ser bombeado para o corpo. Então, o mesmo sangue, a mesma parte do sangue vai passar 2 vezes pelo coração, a cada ciclo, né? Digamos assim. Por isso que é considerado uma circulação dupla. E completa
Eu dei uma leve gaguejada aí, é porque o sangue rico em oxigênio não se mistura com o sangue rico de gás carbônico. O coração possui 2 átrios e 2 ventrículos, igual o dos mamíferos já, 2 cavidades em cima, 2 cavidades embaixo. As hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue. Nesse caso, são células ovais. No nosso caso de mamíferos, a célula é redondinha, né, como se fosse uma bolinha, só que é achatada no meio, porque não tem núcleo. No caso das aves, essa célula tem núcleo. Tá? Então, ela é só oval, como se fosse um ovinho. E tem hemoglobina, então esse sangue já é vermelho. Tá? O resíduo da excreção é o ácido úrico, ele vai se juntar como uma mistura, vai se juntar com as fezes e vai ser lançado para fora do corpo de uma forma pastosa. Por isso que as fezes das aves são sempre esbranquiçadas, porque ali não está só os restos alimentares, também está o resíduo de excreção, que é esse ácido úrico. O sistema nervoso é dividido entre central e periférico, e o encéfalo é mais desenvolvido do que o dos répteis, e isso sempre vai acontecer em relação ao grupo anterior. Tá? Desde o começo do ano, quando a gente começou a ver o primeiro grupo de animais que eram das esponjas, né, o grupo dos poríferos, cada grupo que a gente ia estudando para frente, ele tinha uma característica mais desenvolvida. Como as aves a gente estuda depois dos répteis, então eles têm uma característica mais desenvolvida, tá? Nesse caso, o sistema nervoso é mais desenvolvido do que o dos répteis. E em relação à reprodução, eles são ovíparos, então eles botam ovos. Isso não é nem novidade. A fecundação acontece dentro do corpo da fêmea, a fêmea gera o ovo, bota esse ovo e o desenvolvimento embrionário é externo, ou seja, completamente dentro do ovo. E direto, isso quer dizer que do ovo já nasce o filhotinho que depois só vai crescer. Tá? Então, não tem fase de larva, não tem fase de ovo, larva e adulto. Do ovo já nasce um filhotinho que depois só vai crescer. Analisando aqui, ó, eu trouxe uma imagem com esses sistemas que a gente acabou de falar, tá? O sistema nervoso está aqui em vermelho, o cérebro, né? E aqui puxando para o sistema nervoso central, a medula espinhal, certo? E ainda depois existem alguns nervinhos que vão ir para os membros e para as outras partes do corpo, fazendo essa parte de sistema nervoso periférico. Além disso, tem essa estrutura aqui, ó, o bico, a cavidade oral, né? E o verde simboliza o sistema digestório. Então, aqui a gente tem o esôfago, o papo grande para armazenar alimento, o estômago pequenininho, a moela, que vai servir para triturar alimentos. Essa parte tem até um risquinho puxando aqui, uma setinha puxando, mas não está falando o que é o intestino, tá? E, para finalizar aqui, a cloaca, o seco, que é a finalização do intestino, e a cloaca, tá? O roxinho aqui é o sistema excretor, que é composto basicamente aqui pelo rim e aqui pelo ureter, que vai conduzir também para a cloaca. E o azulzinho aqui, ó, o sistema respiratório. Então, a gente tem aqui, ó, bico, cavidade oral, e aí vem para traqueia e o pulmão. E vamos lembrar que esse pulmão está associado àqueles sacos aéreos para reservar o ar, tá? Também faz parte do sistema respiratório. Para terminar, em relação à classificação, nós temos 14 ordens de aves, tá? Todos eles, ó, podem perceber que todos os nomes de ordens terminam com a finalização forme, né? Anseriforme, apodiforme, caradriforme, e porque isso vai ter relação com o formato do bico e da pata, principalmente, tá? Tem algumas outras estruturas que vão auxiliar nessa classificação, tá? Mas é basicamente por isso. Então, ó, o grupo dos patos, grupo das andorinhas e beija-flores, do quero-quero, né? Se você lembrar de um quero-quero e de um beija-flor, o beija-flor tem o bico mais comprido do que o quero-quero. Então, por isso que eles estão em grupos diferentes, em ordens diferentes. Columbiformes são todos os pombos,
Falconiformes, o grupo dos falcões e gaviões. Se vocês lembrarem, águia, gavião e falcão, os três são bem parecidos. São águias carnívoras, né, que fazem um voo para poder caçar, né? Todos eles são bem parecidos em formato do corpo, do bico, da pata e em comportamento também, comportamento alimentar principalmente. Galiformes são as galinhas, os perus. Pelecaniformes são os pelicanos, biguás, fragatas, atobás, são todos parecidos também. Passeriformes, aí andorinha, sabiá, canário, pardais, são os passarinhos de fato, né? A gente não chama todas as aves de passarinhos, porque passarinho é só esse grupo da ordem Passeriformes, tá? Pisciformes, os tucanos e pica-paus. Piscitaciformes, araras, papagaios, periquitos. Podem lembrar que todos eles são parecidos também, a maritaca, a calopsita, tá? Espeniciformes são os pinguins e os trigiformes são as corujas, tá? E por último, tinamiformes são os macucos, inambus, perdizes e codornas. É como se fosse uma galinha, mas tem o corpo mais abarrotadinho, mas é menorzinho, né? Mais achatadinho do que uma galinha, por exemplo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem esse link para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!